essa tarde 6 sessões, né, 6 palestras. E teremos 3 assim direto, depois teremos um break, tomar água, um café, e depois vamos finalizar ali próximo às 7 da noite. E aí teremos o coquetel, o open bar, e aí dá pra gente fazer mais network ainda. Beleza? Boa tarde, vocês que chegaram. Vitor, tudo bom? Bem-vindo aí, quem não estava pela manhã. Seja muito bem-vindo. Você tem medo? Só um pouquinho que a gente tá colocando a live, tá bom, pessoal? A gente já vai começar. Pessoal, agora vai ser uma palestra, um talk diferente. São 3 convidados, né? Na verdade, com 2 convidados e mais o Michael. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o João e o Luca. E eu gostaria que vocês recebessem eles com uma salva de palmas para falar um pouco do futuro da privacidade na Web3. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Esses ilustres convidados. Vamos falar um pouco sobre privacidade na Web3, né, os desafios. Vai ser um talk diferente, mais flexível. Vamos, né, ir tocando conforme as dúvidas que forem surgindo aqui no palco. Né? Então, eu queria agradecer ao Luca e ao João Pizzajay também, né, por ter aceitado, né, esse painel. E acho que é isso. A gente pode, né, se apresentar, né? E aí a gente começa. Acredito que não existe norma, né? Que está acontecendo de tecnologia, inteligência artificial, só o início disso tudo. Cada vez mais as pessoas vão se sentir privacidade vai sendo afetada, de fato. O seu lucro trabalho já por 2 anos só na blockchain esse processo de expansão de mercado mesmo no Brasil, em língua portuguesa. E muito realmente focado nisso, de criar projetos que a gente utilize, que tragam a nossa privacidade, tragam a usabilidade, para
qualquer um, mas sem a gente ter que explicar que temos técnicos, realmente projetos que são necessários e como a gente vai ver toda hora empresa e blockchain para uma questão em massa, que é o que todo mundo busca, no nosso dia a dia, a gente comprando coisas em lojas, utilizando aplicativos, então esse é um pouco do caminho que a gente vai estar conversando aqui. Fala galera, tudo bom? Meu nome é João, eu sou da NIM, né? É um projeto também de privacidade, parceiro da galera da Zcash, da Secret e de qualquer galera que se importa com privacidade minimamente ou que ainda vai se importar algum dia, né? A gente está nessa busca aí, né? Então, só para vocês entenderem, assim, depois a gente pode trocar ideia sobre protocolo, sobre o que faz, o que acontece, o que não acontece, mas só para vocês entenderem por alto, assim, o protocolo onde eu faço parte, a gente trabalha com a privacidade um pouco diferente do que a da Zcash, por exemplo. Isso é até ótimo, porque a gente consegue, diferentes projetos conseguem se complementar, né? Com utilidades diferentes. Mas só por alto, assim, a gente não trabalha, na verdade, com a privacidade das suas informações diretamente, dos seus arquivos e tal. Assim, de uma forma para ilustrar, a gente não trabalha para esconder os passos das pessoas. A gente trabalha para esconder as pegadas que as pessoas deixam quando elas andam. Então, vamos imaginar que tem um falcão ou um drone olhando tudo de cima, né? Então, ele consegue ver esses passos que foram dados e ver as similaridades. Então, a gente trabalha para descaracterizar isso do usuário, né? Mas, de qualquer forma, é bom estar aqui com vocês. Vamos trocar uma ideia descontraída sobre privacidade, sobre vários tópicos importantes. E, bom, vamos lá, bola para frente. Show. Como o João falou e o Luca também, né, trabalhamos em projetos diferentes, mas semelhantes, algumas vertentes diferentes, questões de tecnologia, né, mas todos com o mesmo propósito aí de trazer a privacidade, né, a liberdade, né, para as pessoas, sendo nas transações financeiras, né, no cotidiano. E acredito que é um tema muito importante. Todos aqui devem praticar alguma coisa de privacidade, né? Você vai tomar um banho, você fecha a porta, então assim, isso tá com a gente e agora a gente quer, né, educar as pessoas, trazer essa importância. E aí eu queria fazer a pergunta para o Luca, por que a privacidade é importante para você? Normalmente existe esse aspecto, né, da privacidade que todo mundo utiliza no dia a dia, realmente. Todo mundo dá valor à sua privacidade, mesmo que são refletir sobre isso, né? Dentro de uma sociedade, igual o Bill comentou na cortina, você tomando um banho. Mas realmente, quando a gente entra aqui no Web3, né, e toda essa questão de descentralização, realmente a nível de projetos, né, a gente precisa da privacidade para que isso chegue no dia a dia, para que a gente tenha aplicativos funcionais. Chega um momento que realmente não tem como a gente só viver de projetos onde tudo está público na blockchain. Né? Qualquer coisa que a gente faz está rastreável. A gente vai numa cafeteria, a gente compra um café, a pessoa automaticamente ela vê ali no endereço, ela rastreia meu saldo, ela rastreia tudo que eu já fiz. E se a gente tem um aplicativo de GPS, um aplicativo, enfim, qualquer aplicativo de banco, qualquer um que seja ali na hora de comer, se a gente não tem realmente essa questão da privacidade, simplesmente ele não fica funcional. Isso não vai acontecer de chegar realmente na massa. Então, dentro disso, cara, eu vejo que a privacidade ela é muito necessária porque sem ela realmente não tem como a gente querer criar aplicativos que todos vão estar utilizando. De fato, a privacidade é um direito humano, é muito difícil a gente parar para refletir, parar para sentir, né, as violações da nossa privacidade, mas em muitos momentos a gente sente a violação do nosso consentimento a partir de quando a gente
Então a gente percebe ali, né, que estão observando a gente ou estão utilizando nossas informações. Então, eu vejo que esse é um tema muito importante, muito filosófico, mas a nível prático mesmo, que qualquer um precisa entender, que sem privacidade a gente não vai conseguir construir aplicativos que realmente funcionem e que todo mundo utilize. Isso é muito simples hoje, os aplicativos que a gente tem no nosso celular hoje, que a gente usa, todos eles têm privacidade. Então, é uma privacidade onde a gente terceiriza a confiança nessas empresas, seja big techs ou empresas normais ali de delivery, entre outros, mas acho que a nível prático é entender que sem querer filosofar muito em cima do assunto, né, que existe toda essa parte também de a gente se defender e tudo mais, mas a nível de criar aplicações, as próximas startups, as próximas empresas, institucional entrando, auditoria, tudo isso é necessário ter privacidade para funcionar. Legal. Realmente eu acredito que a tecnologia é um aliado agora, né, para nos trazer esse consentimento. Agora nós temos mais informações, né, conseguimos nos proteger, ainda mais, né, se tratando agora dessa transição da Web 2 para a Web 3, onde seremos os nossos próprios gerentes, né, teremos, né, autocustódia, então a gente vai parar de delegar nossas decisões, né, para terceiros, seja banco, seja quem for. E, né, falando de tecnologia, né, tem um caso simples, né, você comentou das questões dos aplicativos. A gente tem, por exemplo, você vai num show, você tem que... Eu falo para todo mundo esse exemplo. É muito prático, né, e um caso de uso muito importante. Você vai num show, tem que comprovar que você tem 18 anos, você tem que mostrar o seu documento, só que no seu documento tem o nome da sua mãe, do seu pai, tem de tudo, e você não queria mostrar aquilo. Você queria mostrar que você só tem 18 anos e não mostrar o resto. E aí foi por isso que, né, também me interessei muito pela Zcash, pela tecnologia da Zero Knowledge Proof, que ela permite você, né, provar que algo é verídico sem mostrar nenhuma informação. Até dou um outro exemplo prático também, né? Quem é casado aqui, às vezes olha para a esposa, tá com cara feia, só que você não sabe o que tem por trás. Você só sabe que ela tá brava, então ela não mostra o que tem atrás. Então, é um outro exemplo que assim, passo a associação aí para a gente aprender mais sobre essa tecnologia Zero Knowledge Proof. Então, exatamente. É muito interessante a gente ver aqui por que a privacidade é importante, né? Porque, na verdade, por que ela é importante? Porque a gente já depende dela. A gente já usa, até antes da internet, a gente dependia da privacidade, né? Agora, com esse mundo digital, muitas pessoas estão preocupadas com a maior facilidade, não necessariamente com a sua proteção, sua segurança, sua privacidade, né? Mas é uma pergunta interessante para quem não acha que a privacidade é importante, né? A gente pode perguntar, que nem o Pio mencionou, né? Para que serve uma cortina, né? Para que quando a gente vai no banheiro a gente fecha a porta, né? Quando a gente troca de roupa, e muitas outras coisas, né? Às vezes você tem uma escolha de gênero diferente da principal. Às vezes você está num grupo que pensa diferente, né? E você quer ter a sua liberdade de ser quem você é, pensar o que você pensa, né? Então, às vezes lembrando do mundo analógico, a gente tem muito a privacidade como garantida, né? A gente está lá na nossa casa, ninguém incomoda a gente, mas cada vez mais isso está transpondo para o digital, ou seja, a gente tem os mecanismos de privacidade normais, mas cada vez mais, por exemplo, a gente tem... Quem aqui já falou alguma coisa de bobeira em casa num domingo e aí no dia seguinte tem uma propaganda ali dizendo exatamente o que você estava precisando, o que você estava comentando, né? Então, às vezes a gente, até sem saber, nesse mundo digital, às vezes a gente se sente um pouco vulnerável, né? Não sabe nem da onde que o cara ouviu, o equipamento ouviu isso, se a gente digitou, da onde que veio, né? Então, a gente está ainda se acostumando a ter transpassar essa privacidade que muita gente tem como básico, como normal, como do dia a dia, para o digital também, né? Então, é legal a gente tocar nesse ponto mesmo. Legal. Puxando um pouco da privacidade, criptografia, né, tem tudo a ver com isso. Não vamos entrar em detalhes da história, mas
Antigamente, o pessoal às vezes fazia alguns sinais no cabelo, mandava mensagem para outro reino, outra cidade, através de códigos. Então, a criptografia é algo antigo, né? E agora que temos interface do usuário para utilizar essas coisas de forma mais fácil, mais prática, né? Então, a criptografia e privacidade, eles queriam passar uma mensagem para outro lugar, mas não era através de tecnologia, era físico, né? Então, isso foi evoluindo, como o próprio ouro, dinheiro, etc. E aí as moedas digitais. Acho que vocês podem comentar mais sobre criptografia nesse processo de estar muito casado, né, exatamente com a privacidade. Cara, eu acho que a própria palavra criptografia, eu vejo ela de muita importância, porque geralmente a gente fala de cripto, né? E aí a gente já vai para criptomoeda, e aí entra em criptomoeda, as pessoas já desdém, né? Igual a gente estava comentando aqui, começar a criar aplicações onde a gente nem comente, né, que ela está recebendo ali uma bonificação em token, aí criptomoeda, scan, e a gente acaba que esquece do termo cripto aliado também à criptografia. E a criptografia ela traz muitas usabilidades, né, e cases de uso onde isso só está evoluindo, né? Cada vez mais a criptografia, a gente está vendo aí Zero Knowledge Proof, igual o Michael comentou, mas além dela existem várias outras, né, fontes de você processar uma informação com confiança através de criptografia. A Secret, inclusive, ela utiliza também um sistema de Trusted Execution Environment, que utiliza hardware, também tem Multi-Party Competition, Fully Homographic Encryption, enfim, são várias tecnologias de criptografia. E quando a gente pensa em contratos inteligentes, em aplicações, a gente realmente precisa fazer uma junção de todas elas, né? A Zero Knowledge ela acaba sendo realmente perfeita para transações um para um e privacidade transacional, mas quando a gente busca privacidade computacional, é um tema muito complexo e que ainda está em evolução, né? Esse é o lado positivo, realmente a gente aqui está muito antecipado na busca mesmo pelo conhecimento. Existem aí tecnologias de criptografia que tem previsão de estar mais avançado lá para 2027, 2028. Então é um tema que tem muito estudo, muita ciência em cima disso, né? E aí, quando a gente fala de inteligência artificial também, que é o grande hype do momento e que acaba que também nem chegou em 5% do que ela vai entregar, existe também aí essa questão dos deepfakes, né? E de chegar um momento que a gente está utilizando a internet e a gente não consegue mesmo discernir quem é real e quem é fake, né? Eu posso criar uma chamada de vídeo falando em outra língua e minha boca se mexendo, eu falando alemão, não sei. E a criptografia ela traz essa solução para a gente se provar, né, que a gente é humano, sem que a gente tenha que mandar todas as nossas informações e ser controlado realmente por uma entidade maior, vamos dizer outras coisas. Então, assim, a criptografia, ela de fato pode ser uma salvação assim para esse novo mundo e universo maluco que a gente está entrando. Realmente, já pensou você pagar o preço por alguém que cometeu algo, criou uma deepface e está na Dark Web. A gente tem até a própria Isabela da Tor, que pode falar mais para a gente depois nessas questões, mas né, na Dark Web você acha várias informações, então se você não tem essa segurança, tem esse cuidado, você pode cair, às vezes, quantas vezes um e-mail seu foi hackeado, etc., mas às vezes se a pessoa tem foto, um hacker, etc., ele pode, né, criar documentos falsos e você às vezes vai no aeroporto, já pensou, você tem seu rosto lá, Face ID, e pô, você cometeu um crime, pô, eu nunca cometi, e aí seu rosto está dentro de algum passaporte, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, só reforçar mesmo, né, que criptografia às vezes é uma palavra mistificada, né, a gente entende por alto e tal, mas basicamente tem muita coisa que que existe hoje em dia por causa desse tipo de codificação, né, de conteúdo, de mensagem, de informação, né. Então é isso, só reforçando essa ideia que criptografia é uma palavra às vezes meio difícil da gente inserir, né, no nosso dia a dia e
e de ter utilidade isso dentro do nosso discurso, mas criptografia realmente é o que torna possível muitas das soluções que a gente tem hoje em dia. Até mesmo a Not Your Keys, Not Your Coins, né? Se não tivesse criptografia, não existiria essa realidade, né? Então, realmente é bastante importante. Show. Bom, continuando, né, dos desafios e privacidade, né, gostaria de perguntar para vocês quais as diferenças aí que vocês acharam que tiveram mais impacto. Será que a gente tem mais privacidade na Web 3 do que na Web 2? O que vocês acham? Show. Eu cheguei a comentar um pouco disso no início, mas acho que falar de Web 1, 2 e 3 aqui, não sei se é o caso, mas a Web 2, de fato, né, foi aí a revolução das redes sociais e das Big Techs e do capitalismo de vigilância, igual foi falado. Então, hoje, quando a gente tem acesso à internet, a gente está na internet, eu diria que 90% do tempo, todo mundo está em uma dessas Big Techs ali, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, enfim. E, de fato, mesmo nessa Web 2, mesmo nessa loucura de falta de privacidade de dados, nossos dados sendo expostos, sendo vendidos, sendo trabalhados, escândalos aí que aconteceram, apesar que a gente já está um passo melhor do que já esteve antes, né? 5 anos atrás, eu acho que todo mundo usava o Facebook e nem pensava nessa questão de dados, né? E hoje em dia, com essas notícias que saíram, nossos dados sendo analisados em universidades, isso já está mais entendido. Mas, como eu falei, mesmo na Web 2, a gente tem uma certa privacidade em questão de utilização, né, de plataformas. A gente não utiliza o aplicativo do nosso banco e todo mundo sabe o que está acontecendo. O banco sabe, mas não é todo mundo. Então, o que acontece hoje na Web 3 e que de início ali foi algo sensacional, né, esse livro aberto, transparente, que é a blockchain e tudo mais, isso foi sensacional para iniciar essa revolução e esse movimento, mas a grande realidade é que hoje na Web 3 a gente não tem privacidade praticamente alguma. Então, assim, até ironia falar isso, mas a Web 2 hoje, querendo ou não, ela traz às vezes mais privacidade que a Web 3, em nível do que a gente está fazendo, de poder rastrear os nossos movimentos. Então, eu acho isso interessante e a gente tem que realmente fazer essa junção agora, né, de descentralização do servidor que a gente está usando, né, da rede que a gente está usando, que agora não é mais, agora é a blockchain, é uma rede descentralizada, só que a gente também tem que descentralizar a privacidade, né, utilizando essas redes descentralizadas com a privacidade. E aí entra todas essas tecnologias de privacidade computacional e tudo mais, mas é um caminho, é o processo. Se a primeira moeda fosse ali Moneros e Cash antes do Bitcoin, a gente não estaria aqui. Aí realmente todo mundo já iria falar que é tudo lavagem de dinheiro, maluquice, sei lá o quê. Então, esse caminho de iniciar tudo público, tudo transparente, foi sensacional e agora a gente tem que realmente fazer essa junção de tecnologias públicas e privadas. Então, é bem legal esse tópico, né? Web 2 versus Web 3, porque acho que uma das coisas mais importantes a notar é que por trás dessa nomenclatura, né, existe também um modelo de negócios, né, onde tudo acontece, as trocas acontecem. Então, como o Luca falou, a gente às vezes tem mais privacidade na Web 2. Por quê? Porque a Web 2 é um sistema onde normalmente você delega a responsabilidade para que alguém cuide das suas chaves ou que você consiga ter um suporte para que você recupere isso e tal, mas através da Web 2, a gente, com o boom das redes sociais, a gente tem aí muita informação rodando, inclusive muita informação sobre as pessoas, né? Sobre o que as pessoas fazem. Todo mundo toma café da manhã, tira foto, bota lá e tal. Então tem uma atividade muito grande de exposição voluntária das pessoas na Web 2, com a questão da rede social.
né? Então, com a Web3, ele traz um novo paradigma até para esse modelo de negócio, né? Como o Pio falou mais cedo, a gente tem aí grandes corporações que elas compram, vendem e usam nossos dados, às vezes sem o nosso conhecimento, muitas vezes com a nossa permissão, porque a gente clica lá, aceito, né? A gente nem lê. Mas também é muito difícil, né? Tem páginas e ninguém vai conseguir ler aquilo, todo mundo quer a usabilidade e não se importa muito com isso, porque está acostumado com Web2, está acostumado com ter pessoas cuidando disso para a gente, né? E a Web3 ela traz justamente esse paradigma onde você é dono das suas informações, né? E com esse boom novo da Web3, muitas coisas abriram, assim, né? E as pessoas estavam acostumadas com um pouco mais de uma segurança terceirizada, de uma responsabilidade terceirizada. Na Web3, é cultural que a gente espalhe que, na verdade, o bom é que você tenha controle da sua informação, posse dos seus dados, né? Então, é muito interessante esse paradigma, assim, né? Porque é onde a gente consegue atuar, ser mais livre, ter mais liberdade, mais ação, mas também a gente tem que ter mais responsabilidade. Então, a Web3, na minha cabeça, quando se fala Web3, já vem logo a palavra responsabilidade, que é onde você tem que tomar conta mesmo dos seus dados, das suas finanças, né? Então, é basicamente isso, assim. Legal. Só para finalizar nesse tema, né, realmente concordo com a questão da Web 2 ter um pouco mais, né, de privacidade do que a Web 3, né, até mesmo porque as Big Techs, né, por exemplo, o Facebook, quantas vezes tomou multas porque deixou vazar dados dos usuários. Então, a gente terceirizou, mas eles são responsáveis por garantir nossos dados e muitas vezes esses dados são vazados e caem na mão, né, de pessoas que possam usar de má fé. Né? E na Web3, se você pegar uma transação de uma criptomoeda, por exemplo, a Ethereum, né, uma das mais famosas, você consegue rastrear totalmente para onde o dinheiro está indo. Então, você consegue rastrear o cara que é rico, o cara que é pobre, às vezes você consegue saber quais moedas, quais projetos ele tem. Então, você acaba que tendo essa informação privilegiada, às vezes até você vira até um insider, porque você sabe para onde o dinheiro está indo. Hoje, com Web2, banco, você não sabe, então você não... Às vezes até para as decisões assim, pessoais que você possa, né, ser investidor, etc., você consegue, na Web3, você consegue enxergar tudo isso totalmente transparente. Agora a gente vai para o último tema, acredito eu. Para você, Luca, privacidade é para criminosos? Então, é interessante que quem mais gosta da privacidade, eu diria que não são os indivíduos meros mortais, né? Eu acho que o topo da privacidade ali realmente está nos governos. Eles amam a privacidade deles. Depois os governos seriam os bancos, as empresas grandes. Então, assim, quem realmente se importa com a privacidade bastante, eu diria que são essas instituições muito grandes. E esse paradigma, né, de achar que é para criminoso, às vezes também pode ter sido um pouco plantado em cima disso, né, por ser algo que tira o controle deles e tanto o controle quanto eles verem que outras pessoas agora podem ter o mesmo poder do que eles tinham, né? Então, assim, esse é um mito muito bobo, eu diria, né? Inclusive, criminosos hoje, eu acho que onde eles fazem a maior parte aí do que eles fazem de errado é em dinheiro vivo, né? Em cash. Então, assim, você querer realmente entrar em um código ali criptografado ou transparente ou auditado, né? No caso da Secret, ela tem uma usabilidade de contratos inteligentes criptografados, mas que podem ser auditados. Então, assim, para você querer fazer algo errado dentro aí de cripto e... Cara, eu não sei se eu seria o primeiro caminho. Eu acho que já tem muita gente fazendo coisa errada antes de nem saber direito o que é cripto. Então, assim, de fato, o que a gente está buscando e dentro aí da matemática, dentro dos códigos, né, é voltado realmente para uma assimetria de informação e algo mais correto, vamos se dizer.
E, então, assim, essa questão de a gente falar de privacidade e pensar nessa imagem, né, que a gente está vendo aqui, uma imagem de alguém ali num quarto escuro com uma máscara, um hacker, né? Claro que isso, infelizmente, né, isso vem na nossa cabeça, mas eu acho que é importante entender isso, que quem mais tem interesse na privacidade, eu não diria que são esse tipo de pessoa, não. Eu diria que são pessoas muito bem expostas e muito que conversam muito bem entre si e que têm ali um controle sobre muita coisa. Galera, pois é, a privacidade, né, muitas vezes a gente vê no jornal aí, acontece muito, a gente vê no jornal aí reportagens sobre Bitcoin, criptomoeda, né, falando que né, ele consegue se esconder, ninguém sabe quem é, não dá para rastrear, lá. Né, então, essa pergunta é uma pergunta que cabe a todo mundo, né? Por que é bom ter privacidade? Por que você, usuário comum, gostaria de privacidade? Será que isso é para gente que faz coisa errada? Como o Luca falou, né? Os mais interessados em privacidade são as grandes empresas. Eles não querem seus dados, que todo mundo sabe seus dados. Os bancos, ninguém abre seus dados livremente para todo mundo, né? Então, nada mais justo do que a gente clamar essa privacidade para o usuário de volta, né? A gente poder ter a nossa privacidade. E como a gente falou antes também, né? Para que você precisa de uma cortina? Ou para que você tem uma opinião política e talvez você também não quer espalhar isso para todo mundo? Você tem né, ideologias religiosas e também às vezes você está sendo um grupo perseguido por causa disso, né? Então privacidade é importante para a gente ter liberdade, né? Então quanto mais a gente consegue não sofrer esse tipo não de ataque, mas de represária ou de vigilância, né? A privacidade é muito importante para cada um de nós, singularmente, né? Assim, ninguém quer saber, ninguém quer vazar, por exemplo, se você tem uma doença, o remédio que você toma, ninguém quer falar, ninguém se sente confortável em falar quanto ganha e muitas outras coisas, né? Então isso é muito importante a gente começar a trazer pro normal, né? Até a Zcash tem esse lema, né? Que privacidade é normal. Ou seja, a gente tem que voltar com essa ideia do porquê que a gente não tem que abrir todas as nossas informações para todo mundo, né? Então, às vezes não é tão... Acaba sendo... É óbvio, mas às vezes não é tão óbvio assim, superficialmente, né? Porque a gente não chega nessa raiz, né? Então, privacidade é importante por causa disso, para a gente ter liberdade, né? Muito bom. O papo está muito bom, vários insights, né? Sensacionais. Fica essa pergunta, né? O nosso futuro será público ou privado, né? Temos aí o CDBC chegando em vários países, né? China é o pilot do mundo aí hoje, né? Questão de tecnologia, de aplicação, de teste, etc. Porque eles têm uma massa, né, de dados gigante, então eles conseguem aplicar isso muito bem, porque as pessoas não têm privacidade, então acaba adotando qualquer tecnologia em teste, né? E é isso, cara. Queria agradecer ao Luca, ao João também, né, por esse painel. Eu acredito que, né, a privacidade é normal, é um direito humano, e sem privacidade a gente não poderia chegar em lugar nenhum, porque se eles conseguem controlar, né, o que a gente vê na internet, seja com anúncio, seja na televisão, canal aberto, essas coisas, eles podem controlar sim nosso dinheiro. Então, imagine seu dinheiro ter uma data de validade de expiração. Então, é proibido ser rico, guardar dinheiro, então você vai ter que usar o seu dinheiro, porque você não tem privacidade nenhuma, então ele sabe quem você score, social, etc. Então, tem muitas aplicabilidades. E a gente não vai comentar esses itens, eu coloquei justamente, né, nós colocamos justamente para ter essa memorização, né, dos cases da privacidade, autonomia, segurança pessoal, liberdade de expressão, confiança, igualdade, democracia, inovação. Então, é um exercício só de memorização. Então, mais uma vez, agradecer. O papo está muito bom, mas a gente tem que encerrar por aqui. Vai ter um espacinho para eles fazerem alguma pergunta ou a gente está apertado no tempo? A gente está apertando um pouquinho, mas se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade.
Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida específica, não sei. Tem uma tecnologia chamada RWA, Real World Assets, ou ativos do mundo real, que eu tenho visto muitos protocolos utilizar. Eles fazem o quê? Eles pegam um colateral, pode ser ouro, ou até um empréstimo de banco, colocam um NFT e partes daquele NFT são privados e outras partes são públicos, né? E a minha pergunta é se nas chains privadas de vocês existe aplicações de RWA e se vocês acham que seria manter esse equilíbrio entre público e privado ou seria manter full privado seria a melhor escolha? Cara, eu vou responder essa porque a Secret, na questão dos NFTs, ela realmente foca bastante nisso. E aí entra os metadados privados, né? Você compra ali o NFT, e esse NFT ali está público, pelo menos ali a imagem principal dele, vamos se dizer, e aí dentro dele existem alguns metadados privados que a partir de uma chave, né, de que você consegue descriptografar isso, e aí só você tem acesso, de fato. Então você consegue pegar esse metadado privado, tornar ele público e ter o acesso você mesmo. E aí se você quiser compartilhar isso com outra pessoa, ela teria que ter acesso a essa chave que você conseguiu para descriptografar. Parece um pouco complexo, mas dentro de Real World Assets, igual você falou, eu acho que, entre outras coisas, né, em conexões ali entre ídolos e fãs, né, você conseguir ali um autógrafo especial que só você quer ter, né, junto do seu ídolo. Enfim, a gente entra em muitos casos de uso aí realmente, mas é possível você descriptografar algo, deixar isso público para você e não para toda a blockchain. Então eu acho que isso é algo interessante. Obrigado. Mais perguntas? Não. Ah, tem. Tem mais um. Bom, vamos lá. Qual que está a dificuldade hoje de desenvolvimento de soluções, né, com esse tipo de tecnologia? Porque a gente está vendo que diversas soluções com low code ou até mesmo no code facilitam muito o desenvolvimento de soluções e até a aplicabilidade de outras redes que focam mais nas informações públicas, né? Mas aí, de fato, depois até do evento de hoje, eu me aprofundar um pouco mais, fica muito nítido a importância da privacidade para diversos fatores dentro da Web3, não só na Web3, mas focando nisso. E como que está essa parte de estrutura para realmente conseguir deslanchar e disseminar de forma mais rápida? João. Bom, eu vou falar aqui rapidinho, mas, cara, hoje o desenvolvimento mais complexo dentro de todo esse universo cripto é, de fato, a gente conseguir unir todas essas tecnologias de criptografia, contratos inteligentes, UX, tudo isso em um conjunto só e fazer acontecer. Então, como eu falei, essas tecnologias de criptografia, algumas, elas têm previsões para estar mais evoluídas só para lá 2027, 2028. Então, tem muita coisa que a gente tem que ter paciência. O lado bom é que muita coisa já está acontecendo agora. Imagino que ainda vai acontecer mais para frente. Mas, de fato, é muito complexo e são os maiores gênios aí da matemática que estão em cima hoje no mundo. Assim. Então, a parte de pesquisa científica e matemática hoje é onde a galera está mais se desbruçando. E se você pegar ali uns cálculos, eu não entendo nada, para ser sincero, mas realmente é muito complexo, é muito difícil, mas é o caminho para a adoção em massa. Só para complementar e trazer um pouco para o universo da Zcash, né? A Zcash, para quem não sabe, o Satoshi Nakamoto publicou no Bitcoin Talk, né? Que é o mais famoso chat aí, né? Tem mais de 5.000 páginas. Ele comentou sobre Zero Knowledge Proof, que é a tecnologia que a Zcash usa, ou seja, 12, 13 anos atrás, e a Zcash conseguiu resolver esse problema só o ano passado. Ou seja, não existia desenvolvedores tão, né, qualificados ou interessados, né, nessa tecnologia, né, porque o Bitcoin é o pioneiro, então são outros tipos, né, de interesse, etc. Mas, igual ele falou, isso leva tempo. E agora vários projetos estão usando o Zero Knowledge Proof, por exemplo, o Matic, contratos inteligentes, etc. Então você está conseguindo ter toolkits ou, sei lá, ferramentas open source que você
possa, né, coletar isso, estudar mais isso e conseguir criar novas aplicações que usam, porque criptomoedas sem uma interface do usuário vai ser difícil ter adoção, né? Então, eu acho que tem que estar tudo preparado aí para suportar essas tecnologias de privacidade e as outras que irão vir no futuro aí. É isso. Então é isso. Obrigada, gente.